Eu só queria trazer aqui rapidamente a declaração do presidente do São Paulo, que falou sobre a questão aí do jogo entre São Paulo e Flamengo, jogo de volta, né? São Paulo e Flamengo. E a gente sabe que vai ter reciprocidade, né? Porque o Flamengo aplicou aí preço alto, R$ 700, e aí com isso a gente vai ter uma reciprocidade, né? Ele falou que o São Paulo é o clube mais popular do Brasil, aí também não, né? E que prefere perder 3 milhões, mas ter o público presente. Aí ele mandou bem. Deu aula na diretoria do Flamengo. Ele prefere perder 3 milhões e ter o público presente numa final, né? Embora o Flamengo esteja vendendo todos os ingressos, vai tudo esgotar. Mas você escolhe o quê? Você escolhe o tipo de público, né? Você bota o povão de fora. A verdade é essa. E o presidente de São Paulo, né, deu uma baita resposta falando que prefere perder 3 milhões de reais, mas ter o público presente. Ele falou uma outra coisa também importante, que foi que ele viu, ele não sabia oficialmente, mas ele viu que estavam cobrando R$ 700 pela área visitante e que ia ter essa reciprocidade, ia cobrar o mesmo valor. Parabéns à diretoria do Flamengo, né? Que vai fazer o torcedor do Flamengo ter que pagar R$ 700 no jogo de volta em São Paulo. Né? Pensa muito no seu torcedor mesmo, a diretoria. É uma tristeza que a gente tenha que presenciar esse tipo de situação. E o capitão do Botafogo, o Marçal, né, falando que o gesto do Bruno Henrique foi idiota, alfinetou o Flamengo. É o típico chororô, né? O pessoal até tá brincando, colocou com a chupetinha, né? Choram demais, choram demais. Espero que quando aconteça lá, não arrumem confusão. Ele ainda mandou essa, né? E é o estilo deles. Eu vou falar uma coisa pra vocês. Cara, eu sempre fico impressionado com esse chororô. Isso para mim não é normal, né? Um clube que chore tanto, né? O Botafogo chora demais. É uma loucura. Olha só, passar para vocês que o Bruno Henrique é o artilheiro do Flamengo nos últimos 3 meses. Em 18 jogos, ele tem 11 como titular. O atleta marcou 6 gols, tá? E teve uma assistência. Precisou de 150 minutos para participar de um gol e fez 19 chutes no gol. Além de ter 95 duelos ganhos e 24 dribles certos, tá? Então o Bruno Henrique aí arrebentando, a gente já vai falar sobre ele. Já falamos aí do chororô do Marçal. Também falar que o Flamengo Sub-20 encara o Palmeiras nesta quinta-feira na final do Campeonato Brasileiro. Né? A partida será no Raulino de Oliveira, em Volta Redonda. O zagueiro Cleiton, capitão do Sub-20, foi convidado para o programa Garotos do Ninho, da Flá TV, e falou sobre a expectativa para a final. A expectativa é a melhor possível, jogo importante, difícil, mas estamos preparados. Semana boa de preparação para o jogo e, se Deus quiser, a gente vai sair campeão dessa. Ele comentou sobre o individual e o coletivo da equipe. O técnico Mário Jorge pede muito o trabalho coletivo. A gente tem o individual, tem o Lohan, né, o Verton, o Peterson, grandes jogadores, mas nosso trabalho coletivo é impecável. Estamos sempre nos ajudando e isso que nos fez chegar onde a gente chegou hoje, na final do Brasileirão. Esperamos que na final esse coletivo prevaleça novamente, né? O Flamengo, né, eu falei ontem para vocês que teria uma folga grande, então foi confirmado, tá? O Flamengo tendo aí 4 folgas no total durante o período de data FIFA. É muita coisa, né? É muita coisa. O Flamengo, ao invés de aproveitar de verdade para se preparar para a final, deu 4 dias de folga para os jogadores. Estão ganhando títulos, né? Não foram eliminados da Libertadores. Eles se reapresentam na quarta-feira, tiveram aí tendo 3 dias de folga, depois tem mais
né? Segundo Renan Moura, Jorge Sampaoli irá propor uma maior competitividade entre os jogadores após dar folga ao elenco. Pode ser que funcione, né? Vai ter mais uma folga no final de semana. Então o Flamengo treina quarta, quinta, sexta, sábado, folga domingo de novo, né? O próximo desafio é no dia 13, contra o Atlético Paranaense em Cariacica. Então o Flamengo vai ter 6 sessões de treinamento até o jogo. Quarta, quinta, sexta, sábado. Segunda, terça. É isso aí. 6 sessões, né? Então o Flamengo joga no dia 13/9 contra o Atlético Paranaense, tá? Eu sinceramente acho muita folga. Agora, fica uma questão, será que o Gabigol já não sabia dessas folgas? Por que não fez a festa que quer fazer perto do dia, né? Mas por que não fez aquela festa polêmica? Ia evitar essa polêmica toda. Se ele fizesse ontem, no domingo, anteontem, né? No domingo. Se ele fizesse anteontem no domingo, pô, ninguém tinha falado nada, tendo 3 dias de folga pela frente. O momento não seria tão bom pela eliminação da Libertadores, mas não seria no dia das quartas de final da Libertadores. Ainda tem isso. Não seria naquele momento de jogos de Libertadores. E seria depois de uma vitória sobre o Botafogo. Poderia ter esperado, ia ser muito melhor. Ele não sabia se ia ganhar do Botafogo, mas poderia ter esperado o melhor momento. É o que eu falo. Todas essas confusões poderiam ter sido evitadas, né? O Flamengo teve 5 representantes na seleção do torcedor da rodada 22 do Campeonato Brasileiro. Fabrício Bruno, olha que legal, 5 representantes, hein? Fabrício Bruno, Ayrton Lucas, Pulgar, Bruno Henrique, né? E o técnico Jorge Sampaoli, rapaz. Sampaoli na seleção. Rapaz, quem diria, né? E a gente agora vai falar sobre a questão do Bruno Henrique, né? Que foi uma apuração minha. Conversei com uma fonte ligada à diretoria do Flamengo, que nos passou tudo, tá? Teve uma reunião semana que passou agora entre Flamengo, né? Marcos Braz, Bruno Spindel e o empresário do Bruno Henrique também, o Denis Ricardo. O Flamengo apresentou uma proposta de renovação com um leve aumento salarial, metas por títulos e contrato de 2 anos. E aí, isso não agradou o staff do Bruno Henrique. Fiquei sabendo, por fonte ligada à diretoria, que a reunião não serviu para selar o negócio, não foi suficiente. O que foi oferecido não foi suficiente, que o agente do jogador reclamou que, a gente já tinha falado aqui, né, há uns meses atrás, que a questão tinha que ser resolvida antes de entrar nos 6 meses que ele poderia assinar um pré-contrato com outro clube, que se entrasse nesses 6 meses eles iam começar a avaliar propostas de outros clubes, porque já pode assinar um pré-contrato. E aí o Flamengo não cumpriu esse prazo. O Braz e o Spindel não cumpriram um combinado, não cumpriram um prazo de buscarem apresentar a proposta antes de entrar nos 6 meses finais, quando eles já poderiam assinar um pré-contrato. É inadmissível a gente acreditar, a gente poder imaginar a perda do Bruno Henrique e ver que pensam em renovar tanta gente e quiseram esperar o Bruno Henrique voltar da lesão para ver se a lesão não ia ser tão séria, se ele ia conseguir dar sequência. Agora que ele está voando, vamos tentar segurar o cara. Já naqueles primeiros jogos já dava para ver que ele ia voltar a jogar em alto nível, né? Já fazia ali uma proposta, 1 ano mais 1, alguma coisa, mas não fizeram. E agora, com toda a razão, o staff do jogador vai avaliar outras propostas, né? O jogador segue querendo continuar no Flamengo,
Mas o Flamengo vai ter que apresentar algo interessante, né? Até porque outros clubes, o jogador sai de graça, correto? O Bruno Henrique está livre para assinar um pré-contrato, está livre para assinar um pré-contrato e já pode sair no final do ano. Times da Arábia, MLS, companhia, vão vir com tudo, até do Brasil. Já estão entrando em contato com o empresário do jogador. Aí você pega aquilo ali, né, a contratação, o contrato que vão apresentar, a proposta. Eles sabem que não tem que pagar. Imagina só, um jogador como o Bruno Henrique, o destaque do Flamengo, que você pode tirar sem ter que pagar multa, sem ter que pagar um valor alto para tirar, para romper o contrato. O Bruno Henrique valeria quanto? No meu entender, jogador que vale aí no mínimo uns 20 milhões de euros. Mesmo com a idade que está. 32. O Flamengo deveria oferecer 3 anos para ele. Encerrar a carreira no Flamengo. 3 anos seria o mínimo